O último cliente pagou com generosidade, agradando as garçonetes com seu sorriso branco como a neve, esperando que fosse embora. O diretor fechou o estabelecimento e se preparou para ir para casa. Ok, meninas, bom trabalho hoje. Peguem as gorjetas com o barman, ele ordenou e foi para o seu escritório. Era a vez do zelador Igor. Ele começou a trabalhar aqui há 3 meses e rapidamente fez amizade com a equipe, porque as garçonetes gostavam dele. Igor era um jovem de 23 anos e parecia estar em forma, era atlético, exceto que ele não estudou. Ele passou sua infância em um orfanato. Às vezes ficava com famílias adotivas, mas não ficava lá por muito tempo e fugia de seus novos pais. Mas e seus pais biológicos? No começo ele esperava que eles viessem buscá-lo para levá-lo para casa. Depois de um tempo ele perdeu a esperança e parou de esperar por um milagre. Depois que saiu do orfanato, ele imediatamente procurou emprego, mas todos exigiam estudo e experiência e ele não tinha nada disso. Foi oferecido a ele um emprego como estivador, mas por muito pouco dinheiro e sem folgas. Igor aceitou o emprego porque precisava de dinheiro para viver, mas um dia ele encontrou um anúncio em um jornal: um zelador era necessário em um restaurante. No dia seguinte, ele foi lá e fez uma entrevista. O proprietário, Sr. Fábio, o contratou sem fazer muitas perguntas. Foi assim que Igor se estabeleceu, tornando-se o membro favorito da equipe. Naquela noite, ele limpou o lugar mais cuidadosamente do que o habitual, pois Fábio estava esperando uma inspeção sanitária a qualquer momento e pediu a Igor que deixasse tudo perfeitamente arrumado. Quando terminou a limpeza, colocou todo o lixo em um grande saco e o levou para fora. Havia um container de lixo que uma máquina especial esvaziava todas as manhãs. Em geral, o proprietário do restaurante, embora fosse um pouco rigoroso, ainda era considerado um empregador justo. Ele não tolerava que a cozinha e outras áreas ficassem bagunçadas, por isso pressionava e pagava bem seus funcionários. Já estava escurecendo quando Igor saiu com um saco de lixo. Mas antes de chegar ao container de lixo, ele viu uma garota em um banco. Ela estava chorando, com as mãos apertando o rosto. Igor se perguntou o que havia acontecido e, aproximando-se, tentou acalmá-la. Ei, você está bem? Enxugue as lágrimas. O que aconteceu? Mas a garota não parou de chorar. Igor caminhou até ela e sentou-se ao seu lado depois de jogar o lixo no container. Ele podia ver que ela estava muito cansada e realmente em apuros. Além disso, Igor notou suas roupas velhas, surradas e rasgadas em alguns lugares. Em sua mente, ele imediatamente pensou: será que é um mendigo ou uma vítima de crime? E outra coisa que Igor notou foi que a garota estava grávida. Suas mãos tremiam. Meu nome é Igor, eu trabalho aqui, começou a conversa o zelador. E eu sou Raíssa, ela respondeu incerta. Igor quase engasgou quando a olhou. Depois que ela reagiu às suas palavras e se virou para ele, ele viu uma criatura magra e frágil naquele ventre. Aquele inchaço era a única confirmação de que ela ainda tinha forças para aguentar, embora pudesse ter se livrado do bebê. Igor queria fazer outra pergunta, mas Raíssa foi mais rápida. Desculpe ser tão rude, mas estou morrendo de fome e preciso de algo para comer. Talvez pelo menos pão ou qualquer outra coisa. Não sobrou nada em casa. Meu padrasto bebeu tudo. Eu até planejava fugir com meu namorado, mas ele acabou sendo um homem ardiloso e agora eu não tenho escolha. Bem, não é uma situação fácil, disse Igor com um suspiro pesado. Ele achou que seria uma boa ideia alimentá-la. Afinal, é possível arriscar. O guarda está dormindo de qualquer maneira. De qualquer forma, Igor decidiu que nada de ruim aconteceria se convidasse Raíssa para a cozinha. Às vezes sobravam restos de comida que os clientes haviam pago, que não tinham terminado ou simplesmente recusaram por qualquer motivo. Levando Raíssa pela mão, Igor a conduziu até a porta. Vamos, vou te arrumar algo para comer,
disse ele enquanto levava Raíssa para dentro da cozinha. Havia saladas e um pouco de carne, e ninguém o pressionava. O dono sabia que Igor poderia ficar até tarde, especialmente porque uma inspeção estava chegando em breve. Portanto, o fato de Igor ainda estar lá dificilmente teria alarmado alguém. Depois que Raíssa comeu tudo com avidez, Igor lavou a louça e guardou. A garota parou de chorar e sorriu pela primeira vez. Obrigada por nós dois, ela disse, acariciando a barriga. De nada. É só comida, respondeu Igor, mas não conte a ninguém que eu te alimentei, ou meu chefe pode me encontrar e até me demitir. Ok, você não precisa se preocupar com isso, respondeu Raíssa. E eu não tenho ninguém para contar. Meu padrasto não se importa com o que está acontecendo comigo. Ele está mais interessado na bebida. Além das saladas e da carne, ainda havia algumas iguarias de queijo e sobremesas, que Igor empacotou cuidadosamente e entregou a Raíssa com as palavras: isso é para mais tarde, mas não alimente seu padrasto. Deixe ele conseguir sua própria comida. Você é um anjo, disse a garota, e lágrimas saíram dos seus olhos novamente. Não chore. Tudo vai ficar bem, tranquilizou Igor. Tenho certeza de que você terá um raio de sol na sua vida. Não pode ser diferente. Eu também espero, respondeu Raíssa. Raíssa respondeu e saiu da cozinha. Igor ficou por um minuto, olhou ao redor, certificou-se de que tudo estava bem e também saiu do restaurante. Ele tinha feito uma boa ação naquela noite, havia salvado uma mulher grávida da fome. No ponto de ônibus, do canto do olho, ele notou Raíssa virando a esquina de um prédio cinza e sujo, que parecia ser onde ela morava, mas o zelador não ousou alcançá-la para acompanhá-la até lá. Enquanto isso, ao se aproximar da entrada, Raíssa olhou para as janelas do terceiro andar, onde as luzes estavam acesas, e percebeu que seu padrasto estava acordado. Parecia que ele não havia encontrado nenhuma bebida ou não havia tomado o suficiente. Então ele esperava que sua enteada chegasse para tentar conseguir algum dinheiro dela ou mandá-la encontrar dinheiro. Ele frequentemente fazia isso quando queria ficar embriagado. Naquele momento, Raíssa se viu inundada de memórias e, como um projetor em um cinema, reproduziu todos os eventos anteriores que haviam levado a essa vida. Sua família era considerada pobre, pelas costas, as pessoas diziam que eram pobres ou até mendigos. Raíssa nunca tinha visto ou conhecido seu pai biológico. Sua mãe nunca havia falado sobre ele. Não havia lembranças dele em casa e não havia fotos para lhe dar alguma ideia dele. O padrasto dela, Martim, desempenhava o papel de pai, mas somente quando precisava de algo e pudesse obter algo em troca. Ele geralmente conseguia o que queria usando a força física, o que lhe rendeu o apelido de monstro. Ela o chamava assim pelas costas para se distanciar do nome do padrasto. Ela não tinha nenhum desejo de considerar ele como ser humano. Pelo contrário, ela mantinha a sugestão de que ele era um homem vil com qualidades traiçoeiras e cruéis. Sua mãe era diferente. Ela lutava para suprir as necessidades de sua filha. Matilde trabalhava muito, às vezes esquecendo de suas próprias necessidades, saindo cedo de casa e só voltando tarde da noite. Raíssa aprendeu a cozinhar e a limpar sozinha nesse meio tempo, e tudo poderia estar bem. Muitas pessoas vivem assim. Se não fosse pelo seu padrasto, que fazia Matilde servi-lo, ela era como sua empregada. Alguém poderia pensar, por que ela tolerava isso? Bem, ela tolerava isso porque o apartamento em que moravam era um presente dos pais de Martim. Elas não tinham o próprio lugar, então ela tinha que aguentar esse tirano, mas as coisas não corriam bem para Raíssa. Ela era constantemente humilhada pelos colegas, e seus professores nem tentavam impedir, apenas assistiam-na ser intimidada e insultada. Ela tinha apenas roupas simples e, às vezes, até mesmo velhas. Ela comia almoços gratuitos na cantina, e outros alunos sabiam disso e riam dela. Raíssa não tinha feito nada de errado, exceto por não ser rica,
mas esse fato a acompanhou durante todo o tempo na escola. Ela muitas vezes chorava à noite, enterrando o rosto no travesseiro. Ela pensava que se seu pai estivesse lá agora, ele a tiraria dessa situação, junto com sua mãe. Ao mesmo tempo, Raíssa não estava com raiva de sua mãe, sabendo que ela tinha o suficiente para lidar. Um dia, elas estavam sentadas na cozinha, comendo mingau, enquanto seu padrasto dormia. Querida, me perdoe por não poder criar boas condições para você, chorou a mãe, abraçando sua filha magra. Mãe, não é sua culpa. Nós não somos os únicos que vivem assim, Raíssa tentou tranquilizá-la. Você verá que algo deve mudar para nós. E um dia não haverá problemas com dinheiro, obviamente, sonhos impossíveis. Mas o otimismo de sua filha deu à mãe confiança na esperança de um futuro brilhante por um tempo. Espero que, se Deus ajudar, isso aconteça, disse ela, limpando as lágrimas com um lenço. Peço a Deus dia e noite para não nos abandonar e rezo por você. Você é minha única razão de viver. Raíssa lembrou dessas palavras por muito tempo e ficou convencida mais de uma vez de que sua mãe estava realmente fazendo o melhor que podia. Não apenas Matilde tolerava os ataques de Martim, mas também ameaçava sua filha, pois na época ele ainda tinha energia, embora estivesse embriagado e pudesse atacar a beleza de Raíssa. Ela não podia permitir que isso acontecesse, então tentava verificar mais frequentemente se a filha estava bem. Talvez por isso, ela não confrontava Martim quando ele estava bebendo, pois ele não era capaz de ter diversão em sua condição. Por outro lado, quem sabe o que teria acontecido se ela tivesse tirado as garrafas dele todas as vezes? Provavelmente seus machucados teriam escalado a um ponto que Matilde não teria mais condições de trabalhar. E nesse caso, quem iria sustentar a filha dela? Essa é uma pergunta que ninguém jamais responderá. Mas tudo deve ter um fim, e a intimidação de Martim pagou o preço pouco antes da maioridade de Raíssa. Matilde acabou no hospital com um ataque cardíaco. Aparentemente, o coração dela falhou e o sistema nervoso entrou em colapso, disse o médico. Os médicos não deram prognóstico, apenas asseguraram que tudo estava sob controle e que não havia motivo para preocupação. Raíssa não sabia nada sobre medicina e confiava cegamente nos médicos. Seu padrasto, por outro lado, adivinhava algo e sorria maliciosamente quando visitavam Matilde no hospital. Isso continuou por semanas, até que um dia terrível chegou: sua mãe faleceu. Matilde faleceu enquanto dormia. Ninguém no hospital percebeu. E foi apenas na manhã seguinte, quando as enfermeiras vieram para dar-lhe injeções e colocá-la no soro, que perceberam. Elas não se importavam com a saúde de Matilde e a tratavam com indiferença. Com a ajuda de vizinhos preocupados e alguns parentes, eles enterraram Matilde. Raíssa ficou de luto por uma semana, incapaz de acreditar que sua mãe não estava mais com ela. Ela via em seus sonhos, pensando que era real, e nem mesmo notava os grunhidos de seu padrasto, como se ele não existisse. Naquele dia, toda a sua vida quase desmoronou. Quando Raíssa se recuperou, decidiu mudar toda a sua existência. Algum tempo depois, ela conheceu um rapaz, ou melhor, ele se aproximou dela no parque e começou a conversa mais casual possível. Oi, por que você está triste? Talvez possamos ficar tristes juntos, sugeriu o rapaz. Meu nome é Lucas. Oi, disse Raíssa, prazer em conhecê-lo. Eu sou Raíssa. Bem, se você não está com pressa, podemos dar uma volta juntos. Eles caminharam até o lago com os belos cisnes. Estranhamente, Lucas tinha um pão fresco com ele. Você não vai acreditar, mas comprei sem motivo, disse ele e começou a jogar pequenos pedaços de pão aos cisnes. Os cisnes nadavam imponentemente e pegavam o pão da água. Aparentemente, eles gostaram, pois começaram a bater as asas e fazer sons altos. Lá vai, eu sabia que essa baguete ia ser útil, Lucas continuou. Raíssa olhou para ele com cuidado e, com um sorriso no rosto, disse,
não é a primeira vez que você vem aqui. O que te faz pensar isso? Perguntou Lucas surpreso. Porque os pássaros te reconheceram imediatamente e nadaram até você antes de você jogar a baguete, respondeu Raíssa confiante. Bem, você é muito observadora, riu Lucas. É verdade, não é a primeira vez que venho aqui. Você gosta de passear no parque? Perguntou Raíssa. Bem, sim, minha casa não é longe daqui, respondeu Lucas lentamente e cautelosamente, como se tivesse medo de dizer algo errado. E também, para ser honesto, vim para conhecer uma garota. Bem, você parece ser bom nisso, disse Raíssa com um sorriso. Não consigo acreditar que o milagre aconteceu, disse Lucas um pouco timidamente. Então, você quer dizer que nunca conheceu ninguém antes? Bom, algo assim, como Raíssa havia pensado, aquele encontro tinha sido especial para ela. De repente, ela decidiu que Lucas era seu futuro. Mas depois que ele lhe contou sobre sua família, a garota começou a ter dúvidas sobre sua escolha. Descobriu-se que os pais de Lucas eram grandes empresários e que ele admitia estar acostumado com luxo e riqueza. Isso tudo graças à sua mãe e ao seu pai, que o amavam muito. Raíssa também tinha sua dignidade. Embora tivesse sido criada em uma família pobre, ela era muito bonita e atraente. Não apenas isso, mas a inteligência da garota superava em muito o potencial de Lucas. Se ela tivesse os meios financeiros, teria facilmente ingressado na melhor universidade. Mas agora, ela tinha que trabalhar para sobreviver, aproveitando-se da ingenuidade e vulnerabilidade de Raíssa. Lucas rapidamente a conquistou. Ele não experimentou o romance, porque era apenas um consumidor. E pensava que era suficiente convidá-la para um café ou apenas para uma caminhada no parque. Lucas não comprava presentes e Raíssa não pedia. Ela acreditava em sua sinceridade e esperava que ele a pedisse em casamento algum dia, mesmo que o rapaz não tivesse pressa em apresentá-la aos seus pais. Cada vez inventando novas desculpas, ela sabia que não era uma boa ideia apressar as coisas assim. Então, ela não se preocupava com nada e achava que tudo estava bem entre eles. A garota logo descobriu que ele era conhecido como mulherengo e era fácil para ele seduzir qualquer garota bonita. No entanto, Raíssa não se atrevia a falar com ele sobre isso. Ela continuava a esperar ingenuamente que tudo corresse bem entre eles e que se casassem em breve. Aparentemente, ela não percebeu que o encontro no parque não foi um acidente. Lucas simplesmente aproveitou o fato de que ela estava caminhando sozinha e estava deprimida. Com o tempo, seus sentimentos não ficaram mais fortes, pelo menos não os sentimentos de Lucas. Ele se tornou frio com ela e podia ser abusivo se Raíssa fizesse perguntas. Ele poderia ter suas razões, mas pelo menos poderia conversar sobre isso com a garota que ele pensava ser sua alma gêmea. No entanto, Raíssa era tolerante com suas mudanças de humor. Às vezes, ela só queria chorar, mas escolhia um momento em que ninguém mais estava por perto. Raíssa não tinha o hábito de soluçar no ombro de alguém e pedir que a confortassem. Se sua mãe estivesse viva, ela não esconderia suas emoções na frente dela. Mas com Lucas, Raíssa era reticente, sem saber como ele poderia reagir às lágrimas de uma garota. E por que mostraria suas lágrimas se ele não fosse o motivo de seus problemas? Quanto mais tempo namoravam, mais Lucas desaparecia. Ele ligava com menos frequência. Poderia não atender o telefone e depois dizer que estava ocupado ou ajudando seus pais. Raíssa sentia um frio agudo, não apenas cansaço. Parecia que Lucas estava entediado com o relacionamento deles. Um dia, ele sugeriu que terminassem, e era perto do lago onde costumavam alimentar os cisnes. Por favor, tente me entender. Meus pais continuam me pressionando, dizendo que eu deveria estar fazendo algo importante. Eu tenho que entrar nos negócios, não me divertir com garotas, disse Lucas, olhando diretamente nos olhos dela e insistindo. Mas eles nem me conhecem, Raíssa ficou chocada.
Do que você está falando? Seus pais sequer sabem com quem você passa seu tempo. Não, eu pensei em contar a eles depois e apresentá-la a eles, respondeu Lucas. Era óbvio que Lucas estava mentindo e ele nem tentou esconder isso. Está claro que você me usou. Ficou entediado e decidiu me deixar, disse Raíssa. Naquele momento, Lucas estava preparado para levar um tapa na cara e passar vergonha, mas ela não fez isso. Ela apenas deu de ombros e saiu do parque. Ela manteve sua dignidade e não fez cena. Não fazia parte de sua natureza provar algo para alguém, muito menos se humilhar pedindo para ele ficar. Lucas deixou de existir para ela a partir daquele momento. Alguns dias se passaram e, como sempre, Raíssa foi ao parque para descansar e respirar um ar fresco. Foi então que ela viu Lucas, que já estava abraçando uma garota de pernas longas. Ela obviamente gostava dele, porque estava sorrindo e olhando para ele docemente. Eles também estavam alimentando os cisnes juntos. Aparentemente, esse era o truque favorito dele. Raíssa não se aproximou deles para tentar descobrir o que estava acontecendo. Tudo havia acabado entre eles e essa conversa não teria levado a lugar nenhum. Ela se virou e voltou para casa. Ela não queria ver aquele homem novamente. Lucas havia ganhado mais um troféu e em breve também a descartaria e terminaria o relacionamento. Parecia que ele tinha a habilidade de atrair pessoas para perto de si, encantá-las com seus cuidados e depois mergulhá-las bruscamente em água fria, devolvendo-as à dura realidade. Raíssa tirou alguns dias de folga e não saiu de casa. Tudo o que ela fez foi chorar, ao mesmo tempo que seu padrasto, ao saber que ela tinha sido abandonada por um homem rico, zombou dela: "Você é tão ingênua quanto sua mãe era." Ela também acreditou em mim, até perceber quem eu realmente era. Raíssa tentou ignorar a ironia e os murmúrios constantes do padrasto. Ela simplesmente não tinha energia para discutir ou falar com ele. Ela se perguntava por que a vida era tão injusta e por quais pecados estava sendo punida. Raíssa não sabia o que estava acontecendo com ela e por que não tinha sorte na vida. O mercado não esperou por ela e logo contratou um novo funcionário. A garota descobriu quando chegou lá e estava quase histérica. Afinal, essa era a única maneira de ganhar dinheiro. Mas a notícia da gravidez foi um verdadeiro choque. Ela se sentiu mal e comprou um teste, que mostrou 2 linhas. Não poderia haver dúvida, Lucas é o pai. Ao contrário dele, Raíssa não colecionava homens nem tinha casos promíscuos, mas ao mesmo tempo, ela precisava descobrir o que fazer a seguir. Seu padrasto não era confiável e não faria nada para ajudá-la, exceto explorar ela ainda mais. Não, Raíssa não podia deixar isso acontecer, especialmente porque não ia desistir do bebê. Ela planejava sair daquele inferno e começar uma nova vida, mas o problema era que ninguém iria ajudá-la. Ninguém contrataria uma garota grávida. Ninguém queria se meter em problemas contratando uma garota que estava prestes a entrar em licença maternidade. Ela quase enlouqueceu quando se viu em uma situação tão miserável, mas tentou se acalmar. Ela não tinha dinheiro, então teve que se humilhar e pedir esmolas às pessoas. Não tinha outra escolha. Seu padrasto constantemente pedia dinheiro para ela, e não se importava de onde ela conseguiria. Se ela tentasse discutir com ele, ameaçava expulsá-la do apartamento. Para onde iria em tal situação? A situação miserável a empurrava cada vez mais para o ponto da humilhação. Não que todo mundo lhe desse dinheiro, mas conseguiu juntar algum durante o dia. Era suficiente para comprar um pouco de comida, e o resto era tomado pelo seu padrasto. Nesta situação, não tinha ninguém para pedir ajuda. O xerife não ajudaria de qualquer maneira. Acontece que já tinha ido até lá várias vezes quando havia reclamações de abuso, mas acabava apenas repreendendo e não fazia nada de fato. Tudo o que fazia era verificar as lojas de bebidas. Tinham-o subornado e ficou calado sobre qualquer violação.
Essas lembranças passaram diante de seus olhos como um curta-metragem. Ela até se sentiu um pouco desconfortável por ter chegado a este ponto em sua vida, tudo porque tinha mostrado fraqueza e na ingenuidade de acreditar no amor puro. Lucas, ele é quem ela quer culpar pelos seus problemas. Foram várias peças do mesmo quebra-cabeça que trabalharam juntas e levaram a essas consequências infelizes. Foi daí que todos os seus problemas surgiram e só aumentaram a cada dia que passava. Subindo até o apartamento, Raíssa ainda tinha esperança de que seu padrasto simplesmente tivesse esquecido de apagar as luzes e já estivesse dormindo, mas ele não tinha a intenção de ir para a cama. Em vez disso, estava acordado e parecia estar esperando por ela chegar em casa. Ah, finalmente, ela chegou, rosnou com voz embriagada. Raíssa não respondeu, mas seu padrasto viu a sacola em sua mão. Pare. O que você está escondendo aí? Eu só trouxe algumas roupas para mim, respondeu Raíssa incerta e tremendo de medo. Deixe-me ver, disse seu padrasto pegando a sacola dela. Ele a verificou e sorriu. Boa garota, você trouxe comida para o papai. Raíssa não tinha nada a dizer. Ela foi para o quarto em lágrimas a noite toda. Chorou no travesseiro, pensando em sua mãe. Todo mundo parecia ter virado de cabeça para baixo naquele momento e tudo o que Raíssa esperava tinha desaparecido no esquecimento. Seu padrasto ficou ainda mais zangado, já que não compartilharia a comida com ela. E afinal, ela estava grávida e precisava comer por dois, mas ninguém pensou nisso, exceto ela. Na manhã seguinte, Igor chegou ao trabalho e, assim que trocou de roupa, o dono do restaurante o chamou para o seu escritório. Tudo dentro dele gelou ao pensar que agora Fábio iria repreendê-lo por não cumprir as regulamentações. Igor percebeu que, aparentemente, o segurança ouviu levar a garota pedinte para a cozinha e relatou isso ao chefe. Era isso. Agora ele não apenas poderia perder seu bônus, mas também poderia ser demitido. Quando Igor bateu na porta do chefe, ouviu "sim, entre". O faxineiro abriu a porta e pôs a cabeça para dentro. Você queria me ver, Fábio? Entre. Precisamos conversar, disse ele, segurando o telefone perto do ouvido. Igor sentou-se na cadeira e esperou até que Fábio terminasse sua conversa. Depois de alguns minutos, Fábio desligou e olhou para ele com os dois olhos. Você tem alguma ideia do que eu quero falar com você? Fábio, juro que só dei a ela as sobras, respondeu Igor, culpado. Espere, não é disso que estou falando. Eu não estou interessado nas sobras, interrompeu Fábio. É melhor você me dizer quem é essa garota que você alimentou. Mas, Fábio, eu disse a você que eram apenas sobras, disse Igor. Mas antes que ele pudesse terminar, o homem o interrompeu novamente. Entendi. Esqueça a comida, acenando com as mãos. Então, quem é ela? Eu a vi lá fora. A garota estava sentada no banco, chorando, Igor começou. Eu senti pena dela. Então, eu ofereci comida para ela. Aliás, ela está grávida, mas eu não sei de quantos meses. O proprietário se levantou da cadeira e andou pelo escritório. Ele parecia preocupado com algo. Fábio parecia pensativo e andava de um canto para o outro. Enquanto isso, Igor sentou-se quieto em sua cadeira, aguardando mais questionamentos. Mas o proprietário não o torturou com mais perguntas. Igor, faça o que quiser. Mas encontre aquela garota. As palavras do proprietário do restaurante soaram como um chamado à ação, ou mesmo uma ordem. Mas para quê? Ela é apenas uma mendiga, Igor perguntou cautelosamente. Você descobrirá mais tarde, Fábio respondeu, e você não vai se arrepender se encontrá-la para mim. Igor não se atreveu a discutir e saiu do escritório. Ele tinha que encontrar Raíssa o mais rápido possível. Tentando lembrar qual casa ela tinha virado, o zelador saiu apressado. Uma vez do lado de fora,
ele tomou a mesma rua que tinha tomado para chegar ao ponto de ônibus, virando a cabeça para a direita. Igor viu o prédio cinza familiar. Ele caminhou até lá e imediatamente encontrou uma senhora idosa que acabava de sair do jardim da frente. Ela olhou para sua aparência estranha e perguntou: "Você está perdido?" "Não, senhora, mas estou procurando alguém", Igor respondeu a ela. "Eu me pergunto quem você está procurando aqui." "Estou procurando por uma garota modesta, mas muito bonita." Ele tentou descrever Raíssa brevemente. "Ah, temos muitas garotas assim por aqui", respondeu ela com um sorriso. "Você está procurando por uma boa esposa?" "Eu adoraria, mas tenho que pensar sobre isso", disse Igor, apreciando o humor da senhora. "Ah, aliás, a garota que procuro, ela está grávida." Franzindo as sobrancelhas, a senhora idosa se aproximou e respondeu olhando nos olhos dele. "Há uma garota grávida, mas ela mal é adequada para ser esposa." "Por quê?", Igor perguntou. "Ninguém sabe quem a engravidou." "E agora, ela não sabe o que fazer com o bebê", disse ela maliciosamente. "Talvez ela dê à luz, crie o bebê e seja a melhor mãe", respondeu o rapaz. Bem, eu já vi muitas garotas assim", disse a mulher com um sorriso sarcástico. "Primeiro, elas dormem com qualquer um, e depois correm para o hospital para tirar seus filhos ou levam eles para orfanatos. Eu não acho que todas as garotas sejam assim", ele tentou interceder por Raíssa. "Querido, você é tão jovem e tão ingênuo. A garota que você está procurando mora no 3º andar. Suba as escadas e vire à direita. Haverá uma porta de madeira. Não tem como errar, mas tenha cuidado. O padrasto dela também mora lá. Ele é um cara durão, bebe muito e está desempregado." "Muito obrigado", Igor agradeceu com carinho. "Boa sorte", ela respondeu e continuou o seu caminho. Quando ele parou perto da entrada, o rapaz não entrou imediatamente. Ele ficou parado por alguns minutos, tentando entender a situação. As janelas do apartamento à direita davam para o pátio, mas Igor não viu ninguém nelas, provavelmente ainda estavam dormindo. O zelador pensou um pouco e começou a subir as escadas até o 3º andar. Lá, ele viu uma porta de madeira toda desfigurada com algum objeto pontiagudo, aparentemente, tinha sido cortada com uma faca ou um pequeno machado. Lembrando do que a mulher tinha dito sobre o padrasto de Raíssa, ele pensou que os amigos dele fizeram isso com a porta. Batendo nela, Igor esperou por uma resposta. Um som de arrasto foi ouvido, seguido por uma voz rouca e desagradável: "Quem está aí?" A porta abriu e um homem sem camisa e com cabelos bagunçados ficou parado no limiar. "Quem é você? E por que você precisa da Raíssa?", ele perguntou ainda mais irritado. "Eu sou amigo dela e gostaria de falar com ela", disse Igor, ainda calmo. "Ah, eu vejo. Então foi você quem a engravidou." O homem rosnou com raiva e tentou agarrar Igor pela manga da sua camisa. O zelador era algumas décadas mais novo, mas era muito diferente fisicamente. Mesmo assim, Igor reagiu a tempo de interceptar a mão do homem e colocá-la atrás das costas dele. "Então posso ver a Raíssa?", agora ele começou a fazer perguntas. "Ok, ela está em casa." "Apenas solte minha mão", lamentou o padrasto para Igor. Igor o virou ligeiramente e o jogou de lado. Martim caiu a cerca de 1 metro de distância e bateu nas garrafas vazias, que imediatamente ecoaram pela escadaria. Quando ela ouviu o barulho no apartamento, Raíssa pensou que eram amigos do seu padrasto novamente, mas ela simplesmente não tinha energia para sair da cama. Então ela apenas perguntou: "O que está acontecendo?" Igor ouviu a voz dela e dirigiu-se para o quarto dos fundos. E assim que abriu a porta, sua mandíbula quase caiu. Ele viu a garota deitada imóvel na cama. Ela parecia estar se preparando para desmaiar. A pele do rosto de Raíssa estava pálida e seus olhos estavam quase sem resposta. Mas, cerrando os punhos, Igor não fez mais nada com esse padastro.
Ele se aproximou da cama e passou a mão pelos cabelos de Raíssa. Eu vim para tirar você daqui, Igor chorou quando a garota virou o rosto para ele. Raíssa sorriu, mas estava tão fraca que não conseguia nem mostrar o quanto ficou feliz em vê-lo novamente. Discando o número do táxi em seu telefone, Igor disse o endereço e pediu um carro em meia hora. Isso foi tempo suficiente para ele calmamente arrumar as coisas de Raíssa para a viagem. A garota lutou para se vestir, suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia colocar os sapatos. Igor ajudou a calçar os sapatos e a carregou para fora do apartamento em seus braços. Então, ele voltou e decidiu falar com Martim como um homem de verdade. Depois de socá-lo algumas vezes no rosto, ele acrescentou: se você machucar Raíssa novamente, ninguém vai te ajudar. Martim apenas concordou com a cabeça em resposta, com medo de dizer uma palavra. Ele era corajoso apenas diante de sua enteada, e aqui ele estava confrontado por um cara saudável e forte. Martim ficou imóvel e não se moveu. Aquele dia foi o momento final antes da realização de sua própria falta de valor. Aparentemente, ninguém mais havia tentado falar com ele assim antes. Mas Igor apareceu e levou ela para o táxi. Ele disse ao motorista o endereço para onde precisava ir. Neste ponto, Raíssa recuperou um pouco de consciência e perguntou cautelosamente: para onde estamos indo? Tenha paciência. Todo este pesadelo acabará em breve, respondeu Igor, acariciando sua cabeça. Meu chefe quer te ver. Ele sentou ao lado dela e abraçou a garota como se fosse um membro de sua família. Igor podia sentir Raíssa tremendo, e ele estava ainda mais irritado com o padrasto dela. Queria bater ainda mais forte nele, mas sabia que não devia cruzar uma linha e quebrar a lei. No caminho, eles pararam perto de uma loja para comprar água para ela. Raíssa tomou 1 ou 2 goles e ficou nauseada. Eles tiveram que esperar até que ela se sentisse melhor para continuar dirigindo. Finalmente, chegaram em frente ao restaurante. Igor tentou pegá-la no colo novamente. Não, está tudo bem. Eu posso andar, respondeu Raíssa. Igor apenas apoiou a garota sob o braço para evitar que ela caísse, pisando cuidadosamente nos degraus. Raíssa entrou no restaurante. Havia vários convidados sentados nas mesas, mas nenhum deles deu atenção a ela, e apenas o gerente perguntou com raiva para Igor: que diabos é isso? Por que você trouxe essa mendiga aqui? Eu tive que trazer, o chefe mandou, respondeu calmamente. Tudo bem então. Mas se apresse e tire ela daqui para não assustar os clientes, o gerente começou a apressá-lo. Igor colocou o braço em volta da cintura de Raíssa e a levou para o segundo andar, onde ficava o escritório do proprietário. Ele bateu na porta, mas não esperou por uma resposta e entrou com ela. Quando viu Raíssa no limiar, Fábio congelou por um momento. Então se aproximou dela e caiu de joelhos. Filha, querida, eu levei tanto tempo para te encontrar, Fábio chorou, pedindo seu perdão. Raíssa ficou confusa pelo fato de um estranho, mesmo que seja o dono do restaurante, rastejar de joelhos na frente dela e chamá-la de filha. Se recompondo, a garota respondeu a ele: eu não sou sua filha. Você está enganado. Não, não há engano. Você desapareceu há 1 ano. Eu tentei te encontrar, e agora o destino me recompensou por meus esforços, respondeu Fábio. Não, eu não te conheço, respondeu Raíssa e afastou-se. Igor estava atrás deles, mas não faria nada. Ele também não a impediria de sair. A situação ficou tensa porque não estava claro porque o dono do restaurante havia de repente chamado Raíssa de sua filha, e ela se recusou a aceitar o parentesco. Foi então que Igor se intrometeu na conversa. Fábio, talvez você possa explicar o que está acontecendo, porque eu encontrei Raíssa a seu pedido, disse ele. Olhando para ele, o dono sentou-se em uma cadeira e explicou: tentei encontrar minha filha desaparecida por muito tempo e contratei um detetive particular, mas ele não teve sucesso.
Parece que perdi todas as pistas que levavam à minha filha. Você ainda não tem filhos, mas quando tiver, vai entender como aconteceu que ela sumiu. Igor perguntou, foi há 1 ano, quando ela conheceu um cara estranho. O dono respondeu, sim, devo dizer que não gostei dele de início. Ele tinha a aparência de um predador à espreita, e minha filha deve ter sido a nova troféu dele. Isso soa tão familiar, sussurrou Raíssa. O que você quer dizer com isso? Perguntou Fábio. Eu também passei por isso. E este é o resultado, respondeu ela, apontando para a barriga arredondada. Bem, e o que aconteceu depois disso? Perguntou Igor novamente. Então eu tentei impedi-la de ver esse cara, mas ela não parecia me ouvir, concluiu Fábio. Tivemos uma grande discussão naquele dia. Ele veio buscá-la e eles desapareceram. Um dia depois, encontraram o carro deles no rio, onde tinha caído da ponte. A polícia procurou no local, mas não encontrou nenhum vestígio deles. Então, você não tem ideia do que aconteceu? Raíssa começou a perguntar. Eu só estava pensando em encontrá-la o mais rápido possível. O dono do restaurante respondeu fracamente, segurando a cabeça. Mas novamente, não somos parentes. Raíssa disse, o nome da minha mãe era Matilde, e eu nunca conheci meu pai biológico. O dono do restaurante se encolheu um pouco quando Raíssa disse o nome de sua mãe. Ele se aproximou dela e quase sussurrou, de jeito nenhum ela mentiu para mim. Houve uma pausa constrangedora, porque as palavras de Fábio deixaram Igor e Raíssa em choque. Eles não sabiam como reagir ao que Fábio queria dizer. Talvez ele estivesse apenas perdendo a cabeça porque sua filha estava desaparecida, mas não, ele parecia perfeitamente normal e até respondeu perguntas. Quem mentiu para você? Perguntou Raíssa. Eu não sei o que dizer, disse o dono do restaurante, afundando pesadamente em uma poltrona. Não temos pressa, disse Igor, que colocou uma cadeira na frente de Raíssa e se inclinou na borda da mesa. Bem, tudo bem, eu vou tentar explicar o que aconteceu anos atrás, disse ele. Ele começou contando como ele e sua esposa tentaram sem sucesso ter um filho. Levou muito tempo até descobrirem que a esposa era infértil. Fábio estava prestes a perder a sanidade mental, mas graças à esposa, ele se acalmou. Briane ofereceu-se para fazer um tratamento para usar sua última chance. Eles passaram mais 1 ano sem resultados. Desesperado, Fábio queria adotar uma criança de um orfanato, mas sua esposa recusou e insinuou um caminho mais radical. Ela teve a ideia de uma barriga de aluguel, compreensivelmente arriscada e perigosa na época. Mas Fábio concordou porque não tinha outras opções de qualquer maneira. Levou quase 2 meses para encontrar uma candidata adequada. Ela acabou sendo Matilde, a mãe de Raíssa. Briane e Fábio criaram todas as condições necessárias para ela, a mulher não precisava de nada. Ela morava na casa de campo e eles traziam comida e as vitaminas necessárias todos os dias. Os futuros pais esperavam finalmente ter um bebê, mas pouco antes da consulta de ultrassom, Matilde desapareceu. Fábio e Briane chegaram à casa e ela não estava trancada. Depois de verificar todos os quartos e anexos, não encontraram a mãe substituta. Neste momento, entraram em pânico. O casal começou a procurá-la, mas com o tempo, Matilde nunca apareceu. E quando todos os prazos passaram, ela mesma apareceu e deu a eles a recém-nascida menina. Naturalmente, eles ficaram muito felizes e imediatamente esqueceram de tudo mais. Fábio examinou o bebê. Era uma menina perfeitamente saudável. Ele chamou as pessoas certas e a registrou como sua filha biológica. Eles pagaram a Matilde, e ela deixou a casa deles para sempre. Mas nenhum deles teria adivinhado então que a mãe substituta havia dado à luz gêmeos e que ela ficou com um deles. Aparentemente, ela também queria ser mãe. Provavelmente, Matilde deu à luz em outro hospital para que os ricos cônjuges não a encontrassem. Sim, talvez ela tenha feito a coisa errada,
mas naquele momento, ela não tinha escrúpulos. Ela decidiu que nada aconteceria com as pessoas ricas se eles tivessem apenas um filho, porque estavam pagando apenas por um. Ao terminar sua história, Fábio olhou para Raíssa novamente e disse: aparentemente, você é minha filha biológica. Estou chocada, a garota admitiu, estou envergonhado em dizer isso, mas espero que você me perdoe por tudo o que aconteceu com você. Fábio murmurou: não tenho motivo para ficar brava ou ofendida. Raíssa respondeu: porque você nem sabia que eu existia, além disso, minha mãe também não disse nada. E agora eu entendo porque ela passou toda a sua vida tentando tornar minha vida pelo menos um pouco melhor, mas não sei porque ela não teve coragem de vir até você, mesmo depois de todos esses anos. Eu tenho certeza de que você não teria recusado ajudá-la. Claro, Raíssa, eu não deixaria sua mãe sozinha com seus problemas, disse Fábio, colocando o braço em volta dos ombros dela. Mas eu realmente não sabia que ela tinha gêmeos. Minha esposa e eu estávamos muito felizes e não pensamos em verificar isso. Quando vimos nossa filha, não conseguimos pensar em mais nada. Não é sua culpa, tranquilizou Raíssa. A garota não tentou se afastar, porque não importava quem era seu verdadeiro pai, ele estava parado na sua frente agora. Quando Igor se certificou de que Raíssa não estava em perigo e que Fábio ficou feliz por conhecê-la, ele de repente perguntou: e a sua outra filha? Fábio ficou sombrio e respondeu confuso: eu pesquisei tudo. Não há resultados. Então, você decidiu deixar assim mesmo? Igor continuou perguntando. Você sabe, respondeu o proprietário, tenho sentido ultimamente que minha filha não está mais viva. Amanda deve estar morta, e estou me consolando com esperanças vazias, chorando. Fábio recuou em sua cadeira. Ele soluçava como uma criança, mas nem Igor nem Raíssa o acalmaram. Pelo contrário, eles decidiram que seria mais fácil conversar sobre qualquer coisa depois de deixá-lo expressar suas emoções. Finalmente, o dono do restaurante se acalmou. E naquele momento, alguém bateu na porta. Claro, entre, disse Fábio ao gerente. Você precisa de alguma ajuda? Não, Renan, é melhor você voltar para suas tarefas e não me distrair, respondeu ele, irritado. Igor olhou para ele com um sorriso enquanto seus olhos brilhavam. Renan, temos questões importantes para lidar agora. As palavras do zelador pareciam irônicas, mas o gerente não respondeu a elas. Após avaliar a situação, ele percebeu que sua presença era realmente desnecessária. Agora, o gerente fechou a porta e continuou. Ok, Igor, hoje é seu dia de folga. Por quê? No meio da semana de trabalho, perguntou o rapaz. Eu sou o dono aqui. Cabe a mim decidir quando você pode ter um dia extra de folga, disse Fábio. Bem, aqui estão as chaves da casa. Vou enviar o endereço por mensagem. Leve Raíssa lá para que ela possa descansar e tomar um banho. Ah, eu quase esqueci. Leve também dinheiro. Compre tudo o que ela precisa e a trate bem. Igor pegou as chaves, uma nota com o endereço e o dinheiro de Fábio. Ele ajudou Raíssa a se levantar e a levou pelo salão principal do restaurante. O motorista de Fábio os levou para casa. O zelador esperava ver a esposa de Fábio lá, mas não havia ninguém dentro. Depois de colocar as sacolas de compras na mesa, Igor levou Raíssa para o quarto. Aqui, o armário é aqui. Deve haver algumas roupas da filha dele e como você é gêmea, deve ter mais ou menos o mesmo tamanho. Deixando a menina para trocar de roupa, ele foi para a cozinha para cozinhar algo. Enquanto isso, Fábio foi ao detetive que havia contratado para encontrar sua filha. Olá, Tiago, ele disse. Eu tenho boas e más notícias. Boa tarde, Fábio, respondeu o detetive. Bem, vamos começar com as boas notícias. Eu encontrei minha filha, mas não Amanda, explicou o dono do restaurante.
O que você quer dizer? Não Amanda? Quem é ela? Perguntou o detetive, surpreso. O nome dela é Raíssa, mas ela também é minha filha, Fábio explicou. Então você tinha 2 filhas, disse Tiago, pensativo. Eu não sabia nada disso até hoje. E vou ser honesto, fiquei um pouco chocado. Parece que Matilde manteve sua 2ª filha e não nos disse. Entendi, respondeu o detetive. Bem, qual é a má notícia então? Nesse momento, o dono do restaurante abaixou a cabeça e chorou. Suas mãos estavam cerradas em punhos e ele parecia confuso. Tiago, acho que devemos parar de procurar Amanda, sugeriu de repente. Não acho que Amanda ainda esteja viva. Se ela estivesse viva, teria aparecido há muito tempo. Provavelmente depois daquele acidente, o corpo dela caiu no rio e foi levado pela correnteza. Há animais selvagens. E é isso. Não há chance de encontrá-la. Você não deve pensar assim, Fábio, o detetive interrompeu seus pensamentos sombrios. Eu não chegaria a essas conclusões, especialmente porque o corpo de Amanda não foi encontrado ainda. Além disso, não havia pertences pessoais na cabine do carro que foi encontrado no rio. Bem, talvez ela os tenha jogado fora pelo caminho, Fábio disse, cautelosamente incerto. Não há carteira, de qualquer forma, respondeu o detetive. Você disse que tinha discutido com ela no dia anterior ao desaparecimento e que Amanda havia ameaçado ir para a casa do namorado. Sim, foi o que aconteceu, disse ele. Bem, isso significa que ela não teria ido para lá sem seus pertences pessoais, o detetive continuou ao lado. Descobrimos que Amanda retirou uma grande quantia de dinheiro de sua conta naquele dia. Fui informado disso, disse Fábio com tristeza na voz. Sabe, eu acho que tenho um plano para encontrar Amanda. Céus, já tentamos tudo, o visitante perguntou com surpresa. Eu pensei nisso por um longo tempo e cheguei à conclusão de que sua filha não desapareceu em lugar nenhum, continuou o detetive. Muito provavelmente ela está viva, e você está se torturando em vão. Como isso é possível? Fábio não parou. É muito simples, Tiago levantou-se da cadeira e caminhou até a janela. No meu trabalho, houve um caso em que uma mulher veio até mim. Ela também estava procurando por sua filha, que havia desaparecido. Eu criei um plano envolvente. Conectei as peças certas e gastei muito tempo em busca da garota. Você a encontrou? Interrompeu ele? Sim, a encontramos, respondeu o detetive. Mas descobriu-se que ela queria ensinar uma lição para a mãe. A garota deliberadamente fugiu de casa só para ficar com o homem que amava. Eles estavam escondidos em uma velha cabana de lenhador fora da cidade por vários meses. E foi lá que foram encontrados. Eles disseram que voltariam para casa depois de um tempo. Então você acha que Amanda poderia ter feito a mesma coisa comigo? Perguntou Fábio, sem acreditar no que estava acontecendo. Tudo é possível. Eu não descarto essa possibilidade, respondeu Tiago tranquilamente. É por isso que sugiro um plano único. Haverá um relatório na TV de que sua filha foi encontrada, e sua foto com Raíssa será publicada nos jornais locais. Mas isso não é exatamente verdade. O proprietário do restaurante levantou uma objeção, disse Fábio. Ouça a mim, por favor, objetou o detetive. Sim, me desculpe, Tiago. Eu ainda não consigo acreditar, e você está certo. Raíssa também é minha filha, e ela é exatamente parecida com Amanda. Ninguém notaria a diferença, exclamou o detetive. As fotos de Raíssa estarão em todos os jornais, continuou Tiago. Mas ela está grávida. Tudo bem. Sua filha desapareceu há 1 ano, disse Fábio. Ninguém sabe o que aconteceu com ela durante esse tempo. Isso mesmo. Qualquer coisa poderia ter acontecido durante esse tempo, concordou Fábio com o detetive. Eu vou cuidar dos jornais.
Você acha que vai funcionar? Perguntou ele com esperança. Caso contrário, não temos outras opções. Eu acho que isso deve funcionar no seu caso, tranquilizou o detetive Tiago. Ele não estava certo sobre a ideia, mas tinha que tentar, especialmente porque não tinha outras opções de qualquer maneira. No mesmo dia, ele chegou ao escritório de publicação onde seu amigo trabalhava. Ei John, você pode fazer um favor para mim de novo? Perguntou Tiago. Você quer que eu faça alguma publicidade para você mesmo? Zombou o editor. Não. Eu preciso publicar este artigo, respondeu o detetive entregando-lhe o texto. Fábio já havia enviado por e-mail as fotos em tamanho real de Raíssa. E quem é ela? Eu a conheço? Perguntou John. Bem, é claro que sim. É a filha desaparecida de Fábio, respondeu o detetive com um leve sorriso. Vamos lá, ela foi encontrada? Perguntou John. É isso mesmo. E o papai rico quer compartilhar essa notícia com toda a cidade. Bem, quem se importa? Apenas pegue o dinheiro e poste isso, disse John. Tiago o interrompeu bruscamente. Tudo bem, como você quiser. Algumas horas depois, um relatório foi mostrado na TV e, à noite, os jornais já haviam publicado um artigo. O detetive havia feito o seu melhor e agora tudo o que eles podiam fazer era esperar. A espera deprimia Fábio, pois ele continuava a pensar que Amanda estava morta, apesar das declarações do detetive. Raíssa também estava preocupada, pois se o plano funcionasse, ela teria que conhecer sua irmã gêmea. Ela tentou pensar no que diria a irmã que nunca havia conhecido, mas Raíssa não sabia por onde começar. Igor ofereceu seu apoio nessa empreitada. O importante é encontrá-la. E depois você encontrará um terreno comum com ela. Eu espero que sim, disse Raíssa incerta. Eu estarei lá para você, disse Igor, piscando para ela. No tempo em que se conheciam, o rapaz se acostumou com a garota. E depois que Raíssa se arrumou e trocou de roupa, era difícil chamá-la de mendiga. Tudo o que restava de sua vida anterior era um corpo magro e uma barriga redonda. Se você não olhasse muito de perto, Raíssa não era diferente de Amanda. Como Fábio disse, ela tinha a mesma forma antes de desaparecer. Todos esperavam ansiosamente para ver se o artigo funcionaria. Como o detetive disse, se Amanda estiver viva, ela aparecerá em breve. Se ela não estiver na prisão ou algo assim, não poderá ignorar tal notícia. Como resultado, 2 dias depois, aconteceu um milagre. Amanda foi encontrada. Fábio estava apenas conversando com o detetive em seu restaurante quando seu telefone recebeu uma ligação de um número desconhecido. Olá. Houve uma pausa momentânea quando o proprietário do restaurante deixou cair o seu celular no chão. É a Amanda. Ela está viva, murmurou ele, quase desmaiando. Felizmente, o detetive conseguiu segurá-lo e pegar o telefone. Amanda, você está bem? Perguntou o detetive Tiago do outro lado da linha. Sim, estou bem, respondeu uma voz suave. E quem é você? Eu sou o detetive Tiago. Seu pai me contratou. Entendi. Diga a ele que estou bem e que estarei aí em breve, murmurou Amanda antes de desligar. Bem, o que ela disse? Perguntou Fábio, olhando para o detetive com olhos arregalados. Temos que esperar. Ela prometeu voltar em breve, respondeu Tiago calmamente. À noite, um carro branco parou em frente à casa de Fábio. Amanda desceu acompanhada por um rapaz, de mãos dadas, o que indicava um relacionamento entre eles. Fábio saiu para encontrá-los, deixando Raíssa dentro de casa. Filha, o que você fez comigo? Por que está chorando? Tentou abraçá-la, mas esbarrou em sua barriga arredondada. Papai, vamos entrar e eu vou explicar tudo, ou os vizinhos vão me ver, sugeriu Amanda. Sinto tanta vergonha. Eu não deveria ter feito isso nem por um minuto.
Em poucos minutos, os três estavam sentados na sala de estar. Fábio não conseguia parar de olhar para sua filha. Não havia há mais de um ano, mas parecia uma eternidade. Amanda, por outro lado, agiu calmamente como se nada tivesse acontecido. Sinto muito pelo que fiz com você, começou a se desculpar. Eu só queria viver com Estevão, e você não deixou, porque ele é de uma família pobre. Além disso, estou grávida e estamos esperando um bebê. Desculpe, querida, respondeu o pai chorando. Eu só queria que você fosse feliz. Sim, eu entendo isso. Mas Estevão é a minha felicidade, e você nem tentou me ouvir, disse Amanda. Eu não pensei que ele fosse um cara decente e que estivesse falando sério com você, justificou-se o pai, e você nem me deu uma chance de pensar sobre isso. Bem, o que eu deveria ter feito naquela situação? Você está certo. Talvez você não tivesse outra escolha, respondeu Amanda. Se a mãe estivesse viva, você teria encontrado um compromisso com ela. Sim, Briane sabia como encontrar a solução certa, concordou ele. Estivemos vivendo em outra cidade todo esse tempo. Estevão sugeriu que parássemos de nos esconder e voltássemos para casa. Mas você me conhece, sou teimosa. Sim, você tem o meu temperamento, disse o pai, com um sorriso. Eu estava fora de controle quando tinha sua idade também. Meus pais não conseguiam lidar comigo e muitas vezes me mandavam para minha avó para ser reeducado. Então, ela me dava uns cascudos. Desculpe novamente, pai, respondeu Amanda, abraçando o pai. Não fique bravo comigo, por favor. Não fique, esqueçamos o passado, disse Estevão. Fábio respondeu, bom, agora me diga de quem era a foto no artigo, disse Amanda com um sorriso misterioso. Bem, vou apresentá-la a você em um momento, respondeu Fábio e foi para a sala dos fundos. Um minuto depois, Raíssa saiu acompanhada por Igor. Amanda regalou os olhos e assobiou. Uau! Ela se parece muito comigo. Ela é uma atriz. Não. Ela é sua irmã, respondeu seu pai. Raíssa sentou-se no sofá e Amanda ficou um pouco afastada. Elas se encararam. Era como se estivessem comparando a aparência uma da outra para ter certeza de que se pareciam. Finalmente, Amanda não aguentou e abraçou Raíssa. Irmã, estou tão feliz que nos encontramos. Lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos, e Raíssa respondeu, chorando em uníssono com ela, e eu também estou feliz. Igor, Estevão e Fábio foram para a cozinha para dar-lhes a oportunidade de conversarem em particular. Fábio, quer dizer, papai, já me contou tudo, disse Raíssa. Minha mãe deu a ele e à sua esposa uma menina, e ela ficou com a outra. As irmãs contaram uma à outra como tiveram que viver todo esse tempo. Descobriram que seus destinos eram semelhantes em alguns aspectos. Havia um vazio constante em ambas, como se intuíssem que sua outra metade estava por perto, não no sentido de um noivo, mas no sentido de que não tinham a oportunidade de aproveitar a vida completamente. Não é à toa que dizem que gêmeos têm uma conexão espiritual, e elas sentiam uma outra mesmo à distância. Assim, Fábio encontrou duas filhas de uma vez. E ambas estavam grávidas, como se tivessem combinado isso antecipadamente. Fábio ficou muito feliz e permitiu que Amanda se casasse com Estevão, mesmo que já estivessem morando juntos. Mas para que o relacionamento fosse sério, ele tinha que ser formalizado. Quanto a Raíssa, ela estava cercada de atenção e cuidado de Igor. Por quase um mês, cada um deles sentiu novos sentimentos até perceberem que foram feitos um para o outro, especialmente porque Igor fez tanto por ela e se tornou um membro da família durante esse tempo. Ele admitiu honestamente que estava apaixonado por Raíssa e não tinha intenção de desistir dela. E ele planejava aceitar o futuro bebê como seu filho biológico e dar ao bebê seu sobrenome, sem demora. Após todos os preparativos, Fábio organizou um casamento luxuoso para ambas as filhas.
Elas tiveram uma cerimônia no mesmo dia. O dono do restaurante já havia cuidado disso antecipadamente. Ele também providenciou o alojamento. Ele tinha um apartamento espaçoso na cidade e deixou a grande casa de campo para os recém-casados. Havia espaço suficiente para acomodar as duas famílias após o casamento. Todos se mudaram juntos para lá. Fábio tornou Estevan seu assistente pessoal e transferiu Igor para o departamento de segurança. O rapaz perguntou sobre isso. Ele apenas se lembrava do momento em que tinha levado a mulher mendiga para a cozinha. Além disso, Fábio pediu a Raíssa que o levasse onde a mãe dela estava enterrada. Ele decidiu honrar a memória dela. Então, ele e Raíssa dirigiram até a casa do padrasto dela. O homem, em seu estado de embriaguez, nem percebeu quem estava parado na frente dele. Quando Fábio disse a ele que Raíssa não ia mais morar ali, ele percebeu que agora não tinha mais ninguém que pudesse trazer dinheiro e bebida para ele. Ele começou a gritar e xingar. Não havia mais nada para conversar com ele. Raíssa e seu pai saíram daquele lugar terrível agora. Ela tem uma nova vida. Amanda e Raíssa estavam se preparando para o parto, comprando todas as coisas essenciais para os pequenos.